Boa noite. Nós saudamos os irmãos, os amigos, com aquela paz que somente Jesus dá. Nessa noite, mais uma vez, nós vamos trabalhar o tema da família. Temos dedicado esse mês todinho para este fim. Temos ensinado que a família é a base de todo o plano e a estratégia de Deus. E nessa noite em particular, nós vamos refletir aqui com vocês sobre diferentes visões que nós encontramos no nosso mundo, na nossa cultura, a respeito do casamento. E evidentemente vamos começar com uma base bíblica no livro de Gênesis. Gênesis é o livro onde todas as verdades da Bíblia foram semeadas. Então, no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 18, nós encontramos a seguinte declaração: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Na verdade, Deus preparou para o homem uma companheira, aquela que estaria ao seu lado. Do ponto de vista da Bíblia, o casamento é uma aliança de companheirismo. E este companheirismo que se desenvolve no casamento, ele significa uma relação realmente duradoura e que dá sustentação à família. Então Deus prepara para Adão uma companheira, uma auxiliadora idônea, capaz de partilhar a missão que Deus dera ao homem. E nós vamos apresentar para vocês nesta noite diferentes visões que existem a respeito do casamento. Então, existe uma visão muito otimista, existe uma visão muito pessimista e existe uma visão bíblica, real, a respeito do casamento. Então nós vamos começar com vocês da visão otimista a respeito do casamento. Seria aquela visão romântica que nasceu em função de vários movimentos culturais e literários que colocaram uma expectativa muito irreal, muito ideal. Nós sabemos que a parceria que um casal tem dentro do casamento não é uma parceria idealizada, é uma parceria real, com todos os seus ajustes, com todas as suas dificuldades. Existe, por exemplo, o mito da compatibilidade ou da incompatibilidade no casamento,
Quando nós abrimos a Bíblia, nós sabemos que em Adão, isto é, pela nossa própria natureza, todos somos incompatíveis. Nós nos tornamos compatíveis através de Jesus Cristo, através da fé cristã. Então aprendemos o que é realmente o amor, o que é a mutualidade no relacionamento conjugal, o que é o verdadeiro companheirismo. Mas para muitos o casamento é algo idealizado. Então existem aqueles mitos, né, do príncipe encantado, da mulher dos sonhos, da mulher da minha vida, do homem da minha vida, né? Então, aquela história que começa com uma paixão, com uma conquista e foram felizes para sempre, não é? Então isso revela uma visão excessivamente otimista a respeito da relação conjugal. Nós temos, por exemplo, a história de William Shakespeare, de Romeu e Julieta, não é? Um romance que acaba em uma tragédia. Nós temos na nossa literatura brasileira um livro de José de Alencar, o Guarani, que fala do romance entre um índio e uma branca, não é? Peri e Ceci. Então, algo muito ideal, algo destituído da realidade do relacionamento conjugal. Então, essa visão muito romântica, muito otimista, típica da adolescência, ela não faz previsão de conflitos e ajustes que as pessoas vão enfrentar na relação conjugal e que essas pessoas precisam ser preparadas. Elas precisam tomar certas medidas preventivas para chegar na aliança do casamento, no mínimo um pouco mais conscientes e maduras para firmar uma aliança que, do ponto de vista da Bíblia, é para toda a vida. O pensamento de Deus é o pensamento da relação monogâmica. Então, um casal cristão entra numa aliança, num pacto conjugal, até que a morte os separe, ou então, em caso de uma infidelidade por parte de um ou dos dois, de uma infidelidade que seja irreversível por falta de arrependimento e perdão. Mas a visão de Deus para o casamento é que seja uma aliança vitalícia, né? uma aliança que realmente permaneça. Então, a visão romântica, excessivamente otimista, produz problemas no casamento. Isto porque, antes de nos casarmos, nós temos uma visão ideal
Nós temos uma ideia a respeito do casamento. Não temos ainda, não estamos trabalhando com a realidade do relacionamento conjugal. E aí nós chegamos a uma segunda maneira de ver a relação conjugal, que é uma maneira muito predominante nos nossos dias, que é uma visão excessivamente pessimista a respeito do casamento. Então, esta visão pessimista, ela é destituída daquele aspecto romântico, e no lugar nós encontramos toda uma fraseologia com uma conotação chocante e pessimista a respeito do casamento. Então, principalmente da segunda metade do século XX para cá, esta visão pessimista tem predominado na música, na poesia e na literatura. Por exemplo, uma expressão muito conhecida: o amor é eterno enquanto dura. Uma expressão poética que nós encontramos em algumas músicas brasileiras. Outra expressão: quando a pobreza bate a porta, o amor voa pela janela. Na verdade, a concepção verdadeira do amor não é essa. O que pode voar pela janela é a paixão romântica. Outra frase que nós encontramos nessa cultura do pessimismo a respeito do casamento é: o amor faz passar o tempo, e o tempo faz passar o amor. Uma outra frase que encontrei na internet diz assim: o primeiro ano do casamento é o mais difícil, os restantes são impossíveis. Então, frases assim, cheias de um teor pessimista. Certa vez em São Paulo, eu li atrás de um para-choque de um carro, e estava escrito: o casamento é a única guerra em que você dorme com o seu inimigo. Então, toda esta fraseologia revela, na verdade, uma cultura de pessimismo e de desencanto a respeito do casamento. Então, hoje, casa-se cada vez menos, e os casamentos duram também cada vez menos. Em certos países europeus e também na América do Norte, já 50% dos casamentos terminam antes de completarem 18 meses. Quer dizer, um período muito curto em que a relação não subsistiu aos ajustes que tornam-se necessários em qualquer casamento. Agora nós queremos buscar uma visão que seja aí um ponto de equilíbrio, uma visão mais realista, não é? Então nós não devemos ser
tão românticos, nem tão pessimistas. Devemos nos apoiar na palavra de Deus. Se quisermos que o nosso casamento funcione, temos que adotar a Bíblia como o manual do fabricante. Então, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, o casamento é uma instituição criada por Deus, logo após a criação do homem e da mulher. Então, Deus une duas pessoas de sexos diferentes para desfrutarem uma relação de companheirismo, de ajuda mútua, de apoio mútuo, no sentido de cumprir uma determinada missão designada por Deus. Esta origem divina da instituição do casamento, ela é, de certa forma, confirmada por certas descobertas que nós temos feito. Por exemplo, o casamento faz bem à saúde física, faz bem à saúde mental também. A vida conjugal faz bem à vida sexual. Então, estudos foram feitos que comprovam que os casados são mais felizes na prática do sexo do que os solteiros, não é? Outras estatísticas interessantes é que o número de suicídios é menor entre os casados que entre os solteiros, né? Então, descobriu-se também que os casados, eles têm menos câncer e menos problemas cardiovasculares. Então, você não deve também sair correndo para casar sem estar suficientemente preparado, baseado nesses dados que eu estou passando para vocês, não é? Olhando para o casamento que nós poderíamos chamar de casamento cristão, a base para a felicidade do casamento cristão está numa coisa chamada fidelidade. A fidelidade é o cimento que um casal usa para construir a sua família, para construir a sua felicidade conjugal, né? O adultério, ele é quase que impossível onde existe uma atitude profunda e íntima de fidelidade ao cônjuge e, ao mesmo tempo, fidelidade a Deus, que é o Criador, o idealizador desse relacionamento, desta aliança que nós chamamos de casamento, né? Eu quero enfocar, ainda dentro dessa perspectiva da visão cristã a respeito do casamento, eu quero enfocar o que uma esposa cristã espera do seu esposo e o que o esposo espera de sua esposa. É evidente que nós estamos fazendo aqui uma análise muito rápida, muito sucinta do
assunto, né? Então eu vou colocar o ponto mais importante que eu creio que uma esposa espera do seu esposo. Ela espera ser amada pelo seu esposo. Por exemplo, um casal que tenha filhos. A melhor coisa que um pai faz pela vida de seus filhos é amar a mãe dos seus filhos, a sua esposa. Essa necessidade que a mulher tem de ser amada tem a ver com a sua necessidade de segurança, de ser protegida, de ser valorizada, de ser honrada. Dizem os rabinos, interpretando aquele texto do livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus tira Eva de uma costela de Adão, né? A costela é um osso que fica ao lado, para que ela fosse uma companheira do homem. É um osso que fica perto do braço para ser protegida pelo seu marido. E é um osso que fica próximo do coração, que é para que ela fosse amada pelo seu esposo. Então, dentre as muitas necessidades da mulher casada, eu situaria então esta como primeira, a necessidade de ser amada. E agora vamos ver o que o homem deve esperar de sua companheira, de sua esposa. Evidentemente você pensaria, bom, ele deve desejar ser amado também. Mas aquilo de que o homem mais necessita na relação com a sua esposa é ser respeitado por ela. Eu creio que uma das funções importantes que Deus deu à mulher, como diz o texto de Gênesis 2, como adjutora idônea, como companheira que estaria ao lado dele, ela seria um instrumento de Deus para a construção da autoimagem de seu marido, a sua identidade como homem, a sua identidade como líder, como pai, como cidadão. Então, a mulher tem um papel importantíssimo em afirmar a identidade do homem. Então, isso exige que ela respeite o seu marido. Então Deus dá à mulher um papel importantíssimo de ser auxiliadora, e o texto sagrado ainda usa a expressão auxiliadora idônea, adjutora idônea. Então o homem, para cumprir a sua missão, ele precisa ser apoiado por essa que Deus lhe deu para estar ao lado dele. Ninguém além da esposa consegue cumprir esta tarefa, porque é uma tarefa que exige intimidade. E aqui, quando estamos falando em intimidade,
Nós não estamos falando de sexo. Intimidade é algo muito mais profundo do que a relação sexual. Uma boa relação sexual pode ser uma consequência de uma boa intimidade, que implica em abrir o coração, em se deixar conhecer pelo cônjuge. E aqui vale dizer que você não pode dar a conhecer algo que nem mesmo você conhece. Então é importante que nós saibamos antes quem nós somos, para podermos então oferecer aquilo que somos ao cônjuge. O mesmo fazemos com relação à nossa relação com Deus, não é? Nós oferecemos a Deus aquilo que somos. Isso então pressupõe a intimidade no relacionamento do homem com Deus, assim como na intimidade de sua relação com a esposa e da esposa com o homem. Então, somente a esposa é suficientemente íntima de um homem para poder confirmar a sua identidade verdadeiramente masculina, o seu caráter, a sua liderança, não é? Então, o papel da mulher é extremamente importante. Analise bem a vida de homens que você pode considerar como homens grandes. Muito provavelmente, as suas esposas desempenham um papel muito importante e muitas vezes desconhecido na grandeza que o esposo pode alcançar em sua vida profissional, em sua vida social ou em sua vida religiosa como um líder. Então, existem determinadas necessidades que a relação de marido e mulher, segundo a visão das Escrituras Sagradas, situações em que o homem pode receber e a mulher pode receber também aquilo que é de vital importância para que eles se realizem nesta aliança de companheirismo. Então, sumariamente, apresentei para vocês uma visão excessivamente otimista, excessivamente romântica, que não prepara as pessoas para a realidade do casamento. Apresentei a vocês a visão predominante dos nossos dias, uma visão predominantemente pessimista, sarcástica tantas vezes a respeito do casamento, e esta visão pessimista muito provavelmente esteja associada à curta duração dos casamentos dos nossos dias. E então apresentamos para vocês sumariamente uma visão bíblica a respeito do casamento. Amém? Agora gostaríamos de fazer uma oração com vocês, especialmente por aqueles que estão casados, que estão percorrendo este caminho, às vezes difícil, porque envolve renúncia. O amor verdadeiro implica em serviço, em renúncia, e por isso muitas vezes dói. E nós vivemos num mundo em que as pessoas não suportam a dor, não é?
E eu digo para vocês, se você quer amar de verdade, o amor muitas vezes traz dor, mas o amor traz também atrás de si muita paz, muita grandeza, muita semelhança com Deus, porque Deus é amor. Amado Deus e nosso Pai, nós viemos pedir que Tu estejas nutrindo os casais cristãos com uma verdadeira visão bíblica a respeito da relação conjugal. Eles sejam desafiados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, a serem o casal que o Senhor planejou que eles seriam, deixando de lado expressões ideais, porque o casamento é uma realidade de cada dia, Senhor. Deixando de lado o pessimismo, as expressões sarcásticas a respeito de algo que é sagrado, algo que foi criado pelo Senhor. Ó Deus, dá aos Teus filhos uma visão de que realmente compensa estar casado. E, sobretudo, que compensa ainda mais permanecer casado. E assim possamos permanecer para a glória e para a honra do nosso Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus, abençoando a Tua igreja, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que o Senhor colocou neste momento para ouvir esta pequena reflexão. Nós Te agradecemos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus.